E aí você tem mais um outro elemento que foi a virada marxista, tanto do próprio Karl Marx, que eu virei aqui, tanto do próprio Karl Marx como de Friedrich Engels, que foi um dos teóricos do marxismo. Ou seja, Engels criticava a família monogâmica, ele disse que ela não era natural, era um elemento de opressão. O trabalho doméstico e reprodutivo, incluindo criação de filhos, é trabalho não remunerado que sustenta o capitalismo, mas é invisível. E é interessante que quando você vê esses teóricos, você vê que eles foram justamente eles exageraram contra a mão. Veja bem, antes a mulher não podia trabalhar fora. Depois, na época da guerra, a mulher, até por uma necessidade, ela trabalha fora. Agora, na visão de Engels, é uma obrigação da mulher trabalhar fora. Veja, antes era uma proibição, depois passou a ser uma permissão, dada a circunstância, e no marxismo é uma obrigação. A mulher não pode se dar ao luxo de não querer trabalhar fora. Se ela não trabalha fora, ela está sustentando o capitalismo. Ela está fazendo um trabalho não remunerado. Mas não dá para a mulher trabalhar fora porque ela tem filho. Filho é o estorvo, então não tenha filhos. E aí você vai construindo todo esse cenário. Aí vem o final da primeira onda, com a figura perigosíssima de Simone de Beauvoir. Essa Simone, que era amante do Sartre, Simone de Beauvoir, essa mulher fala, eram coisas assim tão difíceis de engolir, mas ela conseguia ter uma oralidade, uma argumentação que levou muitas. E ela inaugura o fim da primeira onda e o início da segunda onda feminista. Que vai pegando tudo que Simone de Beauvoir escreve, tudo que os anteriores a ela escrevem e vão formalizando. Aí você tem novas teóricas que vão formando toda essa ideia, como Beth Friedan, Shulamith Firestone e Kate Millett. Uma propondo a mística feminina, tá certo? Dizendo que aquela ideologia que nomeia... Então alguém me perguntou, Rodrigo, mas é importante também que a mulher tenha um trabalho em casa. Eu concordo com você, mas para Friedan, não, de jeito nenhum. A mulher não deve ser dona de casa, jamais, nunca. A Firestone, ela radicaliza a gravidez biológica, dizendo que ela é em si a gravidez, a raiz da opressão. E a Kate Millett, o patriarcado é o sistema do poder. Então vamos acabar com a sociedade como ela está colocada, vamos acabar com a família, que é a célula máter dessa sociedade injusta. E aí você vai ter a terceira onda feminista, depois dessas, que já é aquela do corpo em desconstrução. A biologia fez a mulher para engravidar, mas vamos desconstruir isso. Aí você tem a Judith Butler, que é a mais famosa delas aí, e tem a Kimberly Crenshaw, que também escreve muito sobre isso. A Butler fala do gênero que não é essência. O gênero é uma coisa fluida, tá certo? E o papel da mãe é um roteiro social imposto. A Kimberly já coloca que a opressão não é só de gênero, também é de raça, cor. Então, uma falou apenas do gênero, outra começou a colocar a questão das negras, como sendo também as mais oprimidas. E aí você tem, finalmente, a quarta onda, que é a mais atual, que pega tudo isso, mistura no milkshake e faz as pessoas beberem. A quarta onda é aquela marcada por expressões como Me Too, mexeu com todas, Child Free Movement, ou seja, movimento sem filhos. Então, agora a Simone de Beauvoir, agora ela começa a se tornar de novo, os escritos dela são trazidos à lume, e outras coisas mais que estão surgindo, como, por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui, tem a teologização disso também, porque tem uma ala feminista que defende, uma ala teológica que defende isso. Eu me lembro no encontro que eu fui nos Estados Unidos que tinha teologia feminista. E entre as pautas da teologia feminista havia o direito de ser PUTA. Não vou falar o palavrão, mas vocês entenderam a sigla, PUTA. E em inglês usa o palavrão, o direito de ser PUTA. Usando até uma, entre aspas, base bíblica para defender tudo isso que você está vendo. Ou seja, essas coisas que estão hoje moldando muitos dos discursos que nós temos contra a maternidade.
E eu agora, vivendo nessa situação em que minha esposa se tornou mãe, o que eu posso falar de todo esse movimento? Eu vou dar alguns contrapontos, se vocês me permitem, antes de entrar na Bíblia. Primeiro, que eu vejo em muitos desses discursos uma armadilha conceitual. E eu vou dizer o primeiro deles. Primeiro, eu quero dizer, repetir o que eu falei 2 vezes aqui nessa live, há uma premissa que é legítima. E eu não posso, enquanto cristão conservador, negar a legitimidade de algumas premissas, tá certo? Havia realmente uma característica de opressão da mulher, como havia opressão ao negro, ao índio, e ainda há. O racismo existe. Então eu tenho que tomar cuidado contra 2 extremos. Eu não posso, por causa da distorção, negar, por exemplo, que existe racismo no Brasil. Existe, eu sou negro. Eu não posso negar que existe a misoginia. Existe, ela está aí às claras. Existe a misoginia. Eu não posso negar que realmente existe uma opressão. Então não posso cair no extremo agora de colocar uma realidade religiosa, uma realidade com óculos cor-de-rosa, e vou admitir uma coisa aqui delicada. Muitas vezes as igrejas são redutos de manutenção da opressão. Quantas mulheres foram oprimidas pelo seu marido, que apanharam deles, a violência doméstica, e receberam de um líder espiritual o conselho para não trazerem aquilo a público para evitar um escândalo? Isso é fato. Isso é fato. Esses dias eu vi o recorte de uma pregação de uma mulher, ela falando bem claro, gente, quantas vezes a mulher apanhava e quando ela ia buscar ajuda na igreja, outros falavam assim, não, é melhor você não falar para evitar o escândalo. E quanto mais conservador, mais se abafavam casos que deveriam ser denunciados. Na Igreja Adventista nós temos uma campanha chamada Quebrando o Silêncio, justamente para reverter essa ideia de manter o silêncio quando é oprimido para evitar o escândalo. Por outro lado, não posso cair num extremo igualmente nocivo, que é também de pegar a deturpação de uma premissa legítima e fazer dela uma bandeira. Todos os homens agora são opressores. Todos os homens agora, a ideia de patriarcado é uma ideia ruim. Não, cuidado. Cuidado também que você tem para um outro canto. Um outro problema, passo número 2, nós temos uma confusão de garantia, porque Simone de Beauvoir, ela generaliza tudo. Não é a imposição que oprime, é a maternidade em si que prende a uma imanência biológica. Olha que interessante. Ela pega uma questão social e transforma numa questão biológica, sem nenhum experimento científico que valide as ideias dela. Ela pega uma visão social, uma cosmovisão social, e aplica categorias biológicas naquilo. Terceiro, a radicalização. Firestone. Ela conclui, a gravidez biológica é a raiz de toda opressão. Qual a solução dela? Reprodução artificial e abolição da família. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Seria a mesma coisa eu falar o seguinte, o fato de eu ser negro é a causa do racismo. Solução, vamos pintar todos os negros de branco. Ou vamos acabar com agora as cores diferentes. Eu estou apenas fazendo uma paródia do que ela falou. Por que existe racismo? Porque há pessoas de cores diferentes. Eu sou branco, o outro é pardo, o outro é negro, o outro é amarelo, o outro é caucasiano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual Michael Jackson, vamos escolher uma cor e vai ficar todo mundo da mesma cor. É ridículo isso. Eu tenho que reverter a estrutura social da opressão, não radicalizar com elementos biológicos que não fazem o menor sentido. E, por fim, Judith Butler, a desconstrução total. Ou seja, qualquer papel feminino, inclusive o materno, é performance imposta. Então, maternidade, cumplicidade com o patriarcado. Isso é ridículo, meus queridos. Eu quero dizer, olha, como é que eu vou falar com vocês? Existem casos, vou dar um exemplo aqui. Eu dei aula de teologia por muito tempo para graduação, continuo dando aula de teologia, mas hoje só no mestrado. Mas eu vi, durante a minha experiência, muitos jovens que se tornaram pastores por uma imposição familiar, porque o pai queria um filho pastor. Eu posso dar um exemplo com qualquer outra profissão. Eu conheci um médico, que ele queria ser caminhoneiro e se tornou médico porque o pai obrigou. O dia que o pai morreu, ele abandonou a medicina e comprou um caminhão. Há pessoas realmente que se tornam
daquela profissão por uma imposição familiar. Isso significa agora que ninguém pode ser médico ou pastor? Não. O que essas feministas fizeram, elas pegaram a parte pelo todo. Eu não posso entrar nisso. Eu não posso cair nesse erro. E olha o resultado disso na sociedade. Olha a evolução da família. Antes a família com o cachorrinho, agora o casal só com o cachorro, e já estamos indo para o sujeito solitário com um cachorro feito de IA, um cachorro mecânico. Eu não estou querendo dizer que todo mundo é obrigado a casar e que todo mundo tem uma família de tampa de margarina. Eu reconheço que há realmente mulheres viúvas, mulheres abandonadas, vós que criam filhos. Eu reconheço tudo isso. Eu não tenho aquela ilusão. Mas eu não posso, em função daqueles casos que estão fora do que deveriam ser, agora normatizar tudo. Vocês compreendem a questão? Esse é o problema. Você está pegando situações que, por estarem fora do padrão, agora você vai baixar o padrão para normatizar tudo. Não podemos, seria um erro muito grande.